Bem, vamos lá. Agora são 8h01. Eu estou iniciando, então, o encontro de hoje, onde nós vamos verificar a relação entre o homem e a energia, da totalidade da energia existente no universo. Ok? Então, sejam bem-vindos. E neste tema, eu criei uma frase aqui, que pode parecer até um pouco dura, né? Mas é uma frase bastante interessante e verdadeira. Aceite esta vida como ela se apresenta no seu interior. Mais uma pessoa entrando aqui. Bruno, admitir, ok. Vou voltar ao início da frase. Aceite esta vida como ela se apresenta no seu interior. Tenha consciência da morte e invista no que é eterno, pois nada será levado quando chegar a hora. Ou seja, do jeito que nós chegamos aqui, nós vamos sair. Chegamos sem nada e vamos sair sem nada. Mas tem algo que a gente pode deixar, que são as coisas eternas. E isso a gente deixa através de legado, ensinamentos, né? Algumas crenças que podem ser utilizadas por todos que te conheciam e sabiam do valor que você tinha com relação aos cuidados de crenças e assim por diante. Então, eu inicio com esta frase e vamos passar aqui para o sumário. O que nós vamos ver hoje, então? A consciência holística, vamos ver também o homem consciente, a evolução e as eras, o livre-arbítrio, como agir, o que é um acelerômetro. Muitas pessoas não sabem que isso existe. Mais uma pessoa chegando aqui, Denis. Ok. E vamos, além do acelerômetro, ver que tipo de atenção a gente tem que ter com as frequências vibracionais, para que a gente não tenha, digamos assim, grandes surpresas e nos mantermos, se essas surpresas acontecerem e nós admitirmos que isso entre em nossa mente, o que vai acabar acontecendo? As nossas frequências vibracionais serão baixas, e frequências vibracionais baixas são coisas negativas, como nós veremos aqui no decorrer da apresentação deste encontro. Então, vamos iniciar com a consciência holística. Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês de que, pelo lado da ciência, existe como início da formação do universo um momento muito específico chamado Big Bang, né? Onde nós tínhamos um ponto de energia, que aqui está ilustrado através desse ponto parecendo o Sol, né? E depois de um primeiro momento, começa então a expansão do universo. Lá na frente aparece a Terra, que está aqui. Então nós partimos de um ponto e inicia uma expansão que é contínua. E tudo que está dentro do universo, inclusive nós, para acompanhar esse processo, precisamos nos expandir. Vejamos agora pelo lado da religião, como isso se procedeu. Então, nós temos aqui, na religião, nós chamamos esse momento de criação. Também, da mesma maneira que o caso anterior, foi um momento único da criação do universo ou da criação do homem, que é alguma coisa bem mais recente. Mas se a gente olha o livro de Gênesis no início da Bíblia, que muitas religiões seguem, o que nós vemos lá? É que houve toda uma construção do universo, tudo era vazio. Então, não é diferente do processo da ciência, é simplesmente uma maneira
de se falar as coisas. Mas nos dois casos, o que aconteceu? Nós tivemos um momento em que aparece o homem. Então, eu represento aqui um momento em que, nas duas situações, o homem ele aparece, tanto do lado da ciência, né? Tanto é que estamos aqui, a ciência não nega que nós somos seres humanos, né? Como do lado da religião. E quando aparece o homem ele tem uma, digamos assim, uma sequência de eventos aqui na Terra para realizar. O homem, ele é criado como um microcosmos. O que significa dizer? Assim como tudo, tanto aqui na ciência quanto aqui na religião, sai de um mesmo momento, o homem também, a partir do momento da sua criação, onde há o zigoto e o óvulo feminino, ele começa então a se expandir. A expansão do homem, ela é rápida em termos de universo e talvez lenta para alguns, que pode chegar até 100 anos do início até o final da sua vida. E ele vai ter uma passagem por vários pontos, de neném para uma criança, aí já fica aqui uma criança também, né, mas mais crescida, vamos ao início da adolescência, a puberdade, vira homem, vai ter netos e vai envelhecendo até que chega no final da vida, cumpriu a sua passagem por aqui. A Bíblia relata que isso acontece com o homem. A ciência, muito mais ainda, é mais claro para nós, porque não é uma questão de relatar. Tem uma série de pesquisas, uma série de coisas que comprovam esse envelhecimento do homem, né? A medicina hoje é bem rica em pesquisas e estatísticas para que a gente entenda melhor esse processo. Agora, por que ele é um microcosmos? Ele é um microcosmos porque, assim como aqui se saiu de um ponto único de energia, aqui também nós saímos de um ponto único do encontro do zigoto com o óvulo. É um ponto único. Tudo nasce a partir dali. A comprovação disso está no nosso genoma, está no DNA. Apesar que hoje sabe-se, é bem recente essa pesquisa em Harvard, de que o DNA ele pode sofrer mutações e que a maioria dos homens não tem um DNA único, inclusive. Dependendo de onde começa essa mutação, se ela existir, o DNA ele pode estar diferente num dos órgãos do homem com relação ao outro. E isso foi dado pela ciência o nome de mosaicismo, né? Similar a um mosaico. Você não tem apenas um único DNA. Porque dependendo de algum problema que tenha acontecido numa célula, na sua replicação esse problema começa a se refletir. E como nós trocamos as células várias vezes em nossa vida, a renovação das células, o que acontece? Nós vamos ter uma diferença. Por exemplo, do que temos de DNA colhido numa saliva, que é o comumente usado hoje, né? Ou em qualquer outra parte do corpo humano. Pode haver diferença, sim. Então, a ciência agora está olhando para onde isso vai. Mas aqui, na nosso encontro, o que é interessante levar em consideração é o seguinte, que nós somos um microcosmo. Nós temos uma vida, nós temos um código, assim como o universo tem um código, assim como a palavra de Deus tem todo um código. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Chegamos aqui no ponto em que nós somos um corpo. Esse corpo tem uma mente que vai avançando no decorrer do tempo em conhecimento, até que chega no ponto extremo em que o conhecimento começa a levar o homem a entender de que ele é Deus, ou
vamos dizer assim, que ele, por estar em todas as células do corpo que o compõem, né, ele é o criador dele próprio. Né? Ele é uma autocriação. Por isso que muita gente diz, na realidade, Deus está em todos os lugares. Né? Isso é uma afirmativa religiosa fortíssima, e é verdade, mas nós precisamos entender que nós, como um microcosmos, somos o nosso Deus. E tudo ocorre aonde? Em nossa mente. Ok? Muito bem. Avançando um pouquinho mais. A nossa vida aqui, a nossa passagem aqui pela Terra, é uma passagem que busca fazer com que o homem se desenvolva com relação à parte espiritual. Por quê? A sua essência é espiritual, é espírito. E depois que ele termina essa passagem pela Terra, tudo leva a crer, tanto pelo lado da ciência quanto pelo lado da religião, porque são coisas que não aconteceram ainda as provas, nem de um lado nem de outro se tem provas contundentes, é que ele volte a ser um espírito, num outro tipo de corpo, um corpo energético, e ele vai estar numa dimensão diferente desta que nós vivemos. Nós vamos falar um pouquinho sobre dimensão já já. Vai ficar mais fácil de entender um pouquinho. Muito bem. Aqui, nesse crescimento espiritual, nós temos um comando deixado por praticamente todas as religiões. E hoje o homem sabe que para estar sereno, tranquilo, vivendo numa frequência bastante elevada, ele precisa realmente estar melhorando o seu entorno, amando todos que estão por ali e fazendo tudo para que essas pessoas se sintam tão bem quanto ele gosta de se sentir quando está bem. Então, nós vemos o único comando existente no Evangelho hoje na Bíblia, como lei, é este. Né? E outras religiões, uma pequena diferença no escrever, mas é sempre a mesma coisa. O objetivo é tratar o nosso próximo como gostaríamos de ser tratado. Atrás disso, existe uma série de leis que você deve utilizar, leis universais, que são as leis que você vê na natureza. Só um momentinho. Ok? Que são leis que você vê na natureza. Essas leis que nós vemos na natureza, ditas leis universais, são muitas vezes não muito simples de se entender com relação ao seu dia a dia, à sua vida. Por quê? Porque elas precisam ser observadas, elas precisam ser absorvidas pelo ser humano e utilizadas, inclusive, em todas as ocasiões. Tudo que vai contra uma lei universal trava o processo ou não há continuidade para que as coisas, os seus objetivos aconteçam. Um exemplo, por exemplo, de uma lei, para ficar um pouco melhor situado aqui nesse encontro, é uma lei chamada a Lei da Ação e Reação. Essa lei, inclusive, temos na física, né? Quem estudou física no colegial, no secundário lá, viu, e quem se especializou em exatas, com certeza viu com mais detalhe. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção? Essa lei é uma lei irreversível, ela não tem como ser mudada. Se eu, então, tenho uma reação, tem uma força que me atinge, seja ela qual for, e eu vou reagir teoricamente a, a esta ação, a esta força, na mesma intensidade em sentido contrário. Ou seja, eu vou começar a receber de volta aquilo que eu provoquei de uma determinada ação, através de uma determinada força. Levando para a natureza, vocês vão verificar o seguinte, que o correto da aplicação da lei é
evitar a reação. Quando você simplesmente reage, eu posso afirmar categoricamente que você está no primeiro estado de evolução do homem, que chama-se o homem animal. O que eu quero dizer com isso? O homem animal é um homem que reage a tudo. E essa reação, ela é límbica. Ela vem de emoções do cérebro que os animais também têm. E é por isso que o primeiro estágio da evolução do homem é o homem animal. Por mais que vocês pensem que não tenha isso nos dias de hoje, vocês estão muito enganados, porque tem e não é pouco. Tem muitas pessoas que só reagem. Na natureza, você vê, por exemplo, se nós temos um rio lá no alto de uma montanha, aquele filetinho de água nasce e depois ele começa a descer a encosta pela gravidade, que é uma outra lei. E o que acontece? Quando ele vem descendo pela montanha, ele vai recebendo braços diferentes de outros riachinhos, vai encorpando, e chega num determinado momento que na descida da montanha ele pode encontrar uma pedra enorme na frente. O rio não reage. O que ele vai fazer? Ele vai ver a outra lei, que é a lei do mínimo esforço, e vai sair o quê? Pela lateral da pedra. Entendem isso? Então, essa lei é uma lei que nós temos que aplicar sempre, é uma delas, né? Nunca reagir, sempre pensar, porque nós somos animais racionais. O nosso estágio, ele na evolução humana, ele não pode ficar nesse primeiro dos 7 existentes, que por sinal está aí no YouTube uma palestra, um encontro desse tipo meu explicando quais são os 7 estados. Muito bem. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma ideia com relação ao todo, né? E o que significa isso? Que todos nós somos exatamente a mesma coisa, partimos da mesma origem. Assim como vocês veneram uma família que teve uma certa origem e vem se desenvolvendo, se a gente for verificar, todas as famílias vêm do mesmo ponto. Todas as famílias vêm desse ponto de energia ou do momento em que Deus criou, né, o próprio ser humano. Então, este slide aqui é para que você comece a ter uma consciência holística. Essa consciência holística vai te ajudar a viver muito melhor. E o holístico não é só do homem em relação ao homem. Não, esse é o comando que nós colocamos aqui. Cada um ame ao próximo como a si mesmo. Mas esse holístico de que eu estou falando agora é um holístico que, na realidade, qualquer coisa, qualquer ação que você tome na sua vida, você influencia qualquer coisa na natureza. Uma pedra, pode influenciar móveis, pode influenciar um prédio. É que muitas vezes é tão baixa essa influência que não é percebida. Mas, com certeza, tudo que você na natureza tiver como ação, reflete em todos e em tudo na natureza. Num outro encontro desse, eu falei sobre o pensamento, né? E expliquei, o pensamento nada mais é do que ondas que são emitidas pela sua mente. E essas ondas que são emitidas pela sua mente, elas vão para o universo. E tudo que o universo tem na mesma frequência de onda será juntado com o seu pensamento. Ainda hoje conversava com uma pessoa e dizia a ela o seguinte: para que você tenha uma ideia como você junta as mesmas frequências de onda, você imagine o seguinte: tem uma mulher que casou, passou um tempo e teve um filho. Um pouquinho antes, quando ela engravida, ela começa a fazer o quê? Pensar no filho que vai nascer. E no pensar no filho, por estar emitindo ondas com relação ao nascimento, à criança, ela nunca ficou tão consciente
de como tem tanta loja para vender coisas para criança. Muitas vezes nem sabe que tem fralda à venda nas farmácias, uma série de lugares. Ela começa a se antenar. Nós somos assim. Aquilo que nós pensamos, nós vamos atrair, mesmo de maneira inconsciente. Porque se você não está prestando atenção, o tempo inteiro você está pensando, mas essas coisas vão atrair o que você está pensando. Se for uma coisa ruim, vai atrair uma coisa ruim. Então, funciona bem assim. Então, o importante aqui é o seguinte: um pensamento nosso, em menos de um segundo, dá a volta ao mundo. É claro que ele é atenuado lá no outro lado, no outro hemisfério, mas ele chega lá, ok? Vamos lá, admitir mais uma pessoa aqui, a Beatriz, admitida. Vamos voltar aqui. Então, este slide, ele tem como base deixar bem claro para vocês a nossa origem, a origem de tudo é exatamente a mesma, tanto pelo viés científico como religioso. E se estudarmos quase todas as religiões, tem um momento, quase todas, não todas que você estudar, tem um momento em que esse ponto existe e é o início do todo. É um momento único. Muito bem-vinda, Beatriz. Vamos, então, passar para o próximo. O próximo slide, eu estou falando aqui sobre o homem consciente. A ciência, ela reconhece que nós somos espíritos, que possuímos uma mente e habitamos um corpo, como eu tinha dito para vocês no slide anterior, né? Hoje a ciência consegue enxergar este lado do espírito que está em nós, porque já localiza no nosso cérebro e já fez milhares de experiências, milhões de experiências, vários pesquisadores, porque numa frequência específica as coisas acontecem e a pessoa passa a ter visualizações teoricamente espirituais. Hoje está comprovado que são visualizações espirituais, né? Isso é antes de atingir, por exemplo, a loucura. É antes de atingir outros pontos onde o homem perde o controle da sua mente. Muito bem. Então, sabendo disso, nós sabemos também que a nossa essência é espiritual. Né? Chegamos a partir de um ponto, no caso da ciência de energia, é por isso que nós somos energia, e é por isso que tem uma ligação entre homem e energia, mas nós temos que estar conscientes disso. E nós precisamos crescer aqui nesse momento que estamos vivendo, aí por 100 anos, os mais longevos, né? Um crescimento nessa essência. Nós estamos sendo preparados para uma coisa diferente. Volto a dizer a vocês, nada do que eu estou falando aqui contraria religião nenhuma. Todas elas apresentam, de um jeito ou de outro, uma continuidade. E essa continuidade, ela é em função de que você se extingue aqui na Terra e passa para uma outra dimensão. Mais uma vez, vou falar em dimensões já já. Muito bem. Então, nós alcançaremos nosso propósito se durante a nossa vida atingirmos os níveis maiores em nossa frequência vibracional. Então, níveis de energia do tipo 1000 Hz são altíssimos. A pessoa já está no, como diz lá o hindu, no nirvana, né? Como diz aqui, já está nas alturas, no caso dos católicos, né? No caso também dos cristãos, ele já está no céu, né? Então, o que nós vamos ver agora uma tabela para que vocês possam entender mais ou menos o que significa. Isso é tudo medido, isso aqui é tudo calculado não foi pesquisado de maneira científica, né?
através de tomografias, mais recentemente, os tomógrafos são mais novos, né? E através de outros tipos de experiências com testes magnetoelétricos e assim por diante. Então, se vocês olharem aqui nessa tabela, vou escolher aqui, ó, uma neutralidade. Uma pessoa neutra, ela está numa frequência, ela está vibrando o corpo numa frequência de 250 Hz. Daqui para baixo, eu começo a ter o quê? Frequências menores. Eu vejo, por exemplo, que a tristeza, eu estou com o meu corpo oscilando em 75 Hz, que é menos de 3 vezes, menos de 1/3 daquilo que nós vimos ali como neutralidade. E você, tanto é que vê isso no corpo humano, que quando você tem uma pessoa triste na sua frente, você reconhece que ela está triste. Por quê? Porque a frequência de vibração dela não é boa, né? Aí eu posso ainda piorar mais isso. Posso ir para apatia, posso ir para culpa, posso ir para vergonha. E para cada uma dessas frequências, há uma emoção que acontece na pessoa. Por exemplo, aqui quando eu falei em neutralidade, o ser é um ser verdadeiro, ele é neutro. Verdadeiro no aspecto das crenças dele, obviamente, mas é um ser verdadeiro, tá? Tranquilo. Se porventura eu pego aqui na tristeza, por que essa pessoa está triste? Porque ela está invadida pela emoção do arrependimento. E se for o contrário, eu posso ter, por exemplo, a 600 Hz, a pessoa em paz. Então, ela tem como emoção a felicidade. Então, se nós subirmos acima de 600 e entrar nessa faixa que a gente chama de nível de consciência de iluminação, é indescritível a emoção que você tem. É aquilo que eu disse, que estaria no nirvana por um lado, no céu por outro, enfim, estaria vibrando numa frequência muito alta, né? Além desses dados da emoção, tem a visão da vida. Eu conversei com vocês que, por exemplo, aqui na neutralidade, eu conversei com vocês a respeito desse eu sou, eu já vou chegar aqui. Aqui nessa neutralidade, a visão da vida é que está satisfatória, está tudo bem, eu estou vivendo bem. Ele está numa situação neutra, né? Aqui para baixo, a gente começa a verificar que a visão da vida chega a desesperançosa, chega ao infortúnio, é miserável. Então, tudo isso aqui depende da frequência que oscila o nosso corpo. É muito importante saber que isso existe, né? Porque por falta de conhecimento, de vez em quando, a gente não sabe como decidir as coisas, né? Como fazer as coisas. Daqui a pouco falaremos sobre isso também. Mas vamos lá. Na fase de iluminação, a pessoa tem a convicção de que ela é o eu sou, ou seja, ela é Deus. Eu sou maiúsculo, o máximo. Deixa eu retomar aqui, porque eu acabei batendo numa tecla errada. Isso acontece nas melhores famílias e vocês vão me perdoar por isso. De novo. Mas, enfim. Eu vou, então, terminar essa explicação que eu fiz até aqui, dessa planilha. É uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês. Eu vou postar isso no YouTube na sexta-feira. E, como eu tenho o e-mail de vocês, eu mando também para vocês o acesso, se vocês quiserem ver a repetição, né? E, bom, eu tenho até uma maneira aqui de voltar aonde nós estávamos exatamente, né? Estávamos aqui. Então, depois dessa visão de vida, de que eu me coloco como Deus, ou me entendo como Deus, a visão de Deus para mim sou eu. E eu estou num processo de plena consciência.
Eu estou usando realmente a minha mente. Eu sou uma pessoa muito diferenciada. Existem pessoas assim na vida? Isso eu não afirmaria, mas o que eu afirmo para vocês é o seguinte: na verdade existe, né? Se você olhar Dalai Lama, olhar essas pessoas que passam uma vida em meditação, uma vida dedicada, eles se consideram aí, certo? Eles devem ter esse nível de frequência. Agora, o que é importante para nós em nossa vida? Crescer nessa escala, evitar entrar nas partes baixas aqui, onde as frequências só nos leva, por exemplo, destruição, abdicação, desânimo, evasão, fuga, né? Escravidão, agressão. Ela começa a melhorar a partir dessa neutralidade, onde a pessoa começa a se sentir um pouco mais liberta, né? Bom, e assim vai. Então, qualquer pesquisa um pouco mais aprofundada, se vocês quiserem também, me mande um e-mail que está indicado aqui, trocamos uma ideia ou um telefonema. O importante é que as pessoas comecem a entender que precisam conhecer as coisas para poder evoluir, né? A evolução vem pelo conhecimento. Eu faço uma ressalva, não estou falando aqui só de conhecimento que você tem em banco de faculdades, universidades. Isso aí é muito interessante, mas são coisas bastante específicas, né? E a gente tem várias situações que pessoas que não cursaram faculdades ou universidades hoje estão com frequência elevada. Por quê? Porque pensam. A diferença do que pensa para o que não pensa é que faz com que as frequências sejam mais elevadas, porque cada vez que ele pensa, ele adquire ou busca mais conhecimento. E se ele aprender a fixar esse conhecimento no seu subconsciente, fica num programa e ele começa a executar rotineiramente esta coisa, de maneira automática. Mas isso já é um outro assunto, né? Realmente é bastante vasto. Bom, então agora vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a evolução das eras. Por que eu estou colocando isso aqui? Para vocês entenderem que o crescimento do homem é um, o crescimento do universo é outro, mas ambos estão em expansão. E no todo, o homem tem que acompanhar essa expansão do universo para ter uma posição boa de vida, para ter uma vida abundante, para passar por aqui com dignidade, enfim. Então vamos ver como isso aqui ocorre. Nós vamos primeiro imaginar o seguinte: lá no início que nós vimos, né, nós temos o espírito que está aqui como um ponto. Por que um ponto? É um ponto de energia. Vamos pensar aqui pelo lado da ciência, por exemplo. É um ponto de energia. Não houve ainda o Big Bang. Então eu tenho aqui o quê? Um ponto, que é o espírito, que é a essência, que ainda não fez com que nada acontecesse. Neste momento, aqui no princípio, a energia é infinita. Preste bem atenção no que eu estou falando agora. É infinita. Ela não tem barreiras em lugar nenhum para nada. Todos os recursos que vocês quiserem na vida de vocês está disponível para vocês. E mais, como é infinito, não se preocupe de eu estou com muita coisa desse tipo e meu vizinho não tem. O seu vizinho que tem que buscar. Você busca e para você, você traz o que você quer deste grande celeiro que você tem de recursos. Aí tem recursos de tudo. Estou falando de dinheiro, estou falando de emoções, estou falando de tudo. Tudo que você imaginar. Então, a energia, nesse princípio, é infinita. O tempo é o tempo zero. As coisas ainda não aconteceram. O espaço é pura e simplesmente um ponto. Na realidade, o espaço não existe, está concentrado num ponto. A direção, não há direção aqui. Né? Não há locomoção para lugar nenhum. Direção, no caso de física, né, é a reta que suporta vetores, por exemplo. Então, eu preciso ter a direção. E sentido, por exemplo, se tivesse uma reta horizontal, para a direita eu teria um sentido,
para a esquerda, se o vetor estivesse apontando, seria outro sentido. Seriam forças que acabariam se subtraindo, né? Porque está uma em cada sentido quando fosse feito um trabalho com relação à física. Mas isso só para dar uma ideia. Já num segundo momento, o que acontece? Este espírito, ele é acrescido de uma mente universal. Essa mente universal, por algum motivo, ela faz com que aquele ponto se separe em alguns outros pontos, de maneira linear. Então, estes pontos agora, que eu represento aqui como primeira dimensão, através de uma reta ela dá uma ideia de primeira dimensão, né? Uma dimensão única, comprimento, por exemplo. Ela já tem uma direção, que é a da reta, e tem os dois sentidos, como eu falei dos vetores anteriormente. Agora, o tempo aqui, ele já é existente. Então, o tempo começa a aparecer, não tem muito significado, mas para sair desse ponto, para vir para cá, eu tenho que considerar o tempo. Então, ele já apareceu num primeiro momento. Avançando um pouquinho mais, digamos que há uma liberdade de criação de duas retas que não coincidem com a mesma direção. São duas retas distintas, formando um ângulo, por exemplo, aí 90 graus. A partir desse momento, eu continuo com o tempo existindo, porque eu evolui no tempo, há uma expansão, eu passo para uma segunda dimensão, que é matematicamente mostrada como um plano, né? No plano, aí eu já tenho várias direções. E eu já tenho muitas paralelas para tudo que é lado, mas nada impede num plano que eu saia desta ponta aqui e venha para cá. Então, eu já tenho um outro nível de direção aqui, diferente das duas linhas que eu tinha antigamente. Então, são várias direções, assim como tem vários sentidos. Se para cada direção eu tenho dois sentidos, é isso. Mas olha que interessante, eu cheguei aqui na segunda dimensão e a energia continua infinita. Infinita. Mesmo nessa segunda dimensão, não há problema algum com relação ao uso de recursos por qualquer uma destas pseudofiguras que nós temos aqui. Vamos chegar agora na nossa dimensão. Na nossa dimensão, se evidencia mais o que? O corpo. Porque aqui eu tinha comprimento e, por exemplo, largura. E formei um plano. Aqui eu tenho comprimento, largura e altura. A partir de agora, eu começo a ver os objetos tridimensionalmente, né? No espaço. Então, nós estamos vivendo aqui. Desculpe aqui. Eu vou ter que retornar. Meu dedo é muito grande, às vezes atrapalha aqui no teclado, né? Nós estávamos na terceira dimensão. Então, nós continuamos aqui, mas só que agora com uma visão tridimensional. No espaço está sendo representado um corpo, seja ele de uma pessoa, seja ele de uma pedra, seja ele de um cubo, enfim, de qualquer coisa. Continuamos aqui com vários e o tempo continua existente, né? Então, nós vivemos nessa era aqui, ó, com relação às dimensões. E o que eu quero apresentar para vocês agora é o seguinte. Mas que coisa. Vamos lá, aqui. Nós temos uma tendência a voltar à nossa essência. Depois da nossa passagem aqui, alguma coisa acontece conosco e a gente tem um retorno previsto para algo que é a nossa essência. A essência está aqui no ponto, a essência está aqui nesse final, né? Agora, olhem que interessante. A energia continua infinita, né? O tempo, ele não existe mais. Ele não existe mais se eu creio que eu venho de algum lugar. E eu coloco esse II aqui porque se eu levo em consideração o que é inteligência infinita.
o ponto de onde nós saímos. O espaço, ele não é mais representado por essas dimensões cométricas do tipo altura, comprimento, largura. Ele passa a ser representado pelaquilo que nós chamamos de intuição. Então, vocês já ouviram falar, com certeza, muitas vezes, de que o homem, ele recebe insights, muitas vezes chama de sexto sentido. Eu não sei porquê, mas aconteceu aqui um insight na minha mente e eu preciso tomar alguma providência com relação a isso. E ele toma providência. Nesta dimensão, a intuição, os insights, eles são totalmente visíveis, como é um corpo para nós aqui na terceira dimensão. Muito do que nós não entendemos, do que o pessoal diz que acontece pós-morte, nós não entendemos porque nós não temos o conhecimento e nem está disponível esse conhecimento necessário para se atingir esse ponto aqui. Só que, como nós acompanhamos a evolução do universo, essa evolução de eras acompanha também o universo. Eu vou voltar aqui só para deixar isso bem claro. Aqui nessa transparência aqui, ó, eu mostro aqui o Big Bang. Então o universo vem se expandindo, vem se expandindo, vem se expandindo. Ao mesmo tempo, o homem foi criado e depois nós temos o universo se expandindo e também o homem se expandindo. Ele tem uma limitação de vida, mas ele vai se expandir. E ele vai se expandir conforme a era em que ele se encontra. Aí eu posso voltar lá, para facilitar o entendimento de vocês. Essa era que nós vivemos hoje é a dita era da informação, era do conhecimento. Tanto é que nós vemos nas redes sociais um poder tremendo, né? Muita coisa está se esclarecendo, coisas demais. E é isso que traz essa conturbação. E toda vez que nós vamos estar dentro de uma mudança de era, acontece esse chamado caos, né? Então, o que acontece aqui agora? O que se prediz, o que se leva a nível científico e a nível até especulativo, né, é de que a próxima era é a era da intuição. Então, o ser humano ele vai, num determinado momento, deixar de ter esse tipo de corpo que a gente tem. E vai ter, digamos que a gente fosse cristão, vai ter um corpo energético, como Cristo teve quando reapareceu pós-morte. Né? Não é um corpo que precisa de alimentos, não é um corpo que vai ter uma frequência variando conforme você tem a sua mente sendo usada. Não, sua mente será altamente controlada e você estará sempre no auge da frequência permitida. Até porque isso é infinito e está controlado num outro plano, chamado a quarta dimensão. Existem muitos livros que falam sobre isso. Às vezes não é do dia a dia de vocês, mas se precisar também, eu posso indicar livros para vocês darem uma lida sobre isso. Aqui é para tomar um conhecimento. A ideia desse encontro é trazer conhecimento que não é tão, digamos assim, não é tão colocado, apresentado no dia a dia. Mas vamos lá. Passando então à evolução das eras, vamos voltar aqui à apresentação. Nós vamos agora passando ela, né? Eu abri o slide ainda que nós estávamos vendo. Vamos passar a falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O ser humano é o único dos animais racionais, por sinal, é o que diferencia dos demais, que possui o poder da escolha. Então, veja bem, essa tabela já é conhecida de vocês. Eu coloquei umas linhas aqui, e estas linhas estão aqui para mostrar os níveis de frequência, né? São nas mesmas cores, inclusive, para facilitar o entendimento. E
Aí nós temos, eu vou trabalhar com vocês com extremos, extremos do que podem estar associados a nós. Então, recapitulando, nós temos uma mente. Esta mente, ela é dividida em duas partes. Para esse nível de estudo nosso aqui é o suficiente. Duas partes. Uma parte chama-se mente consciente, que é onde nós temos o raciocínio. E é ali que nós criamos novas ideias, é ali que os pensamentos acontecem, e essa mente consciente está ligada aos cinco sentidos, pelos quais ela obtém informações através dos pontos onde você se encontra, das coisas que você está aprendendo. Por outro lado, ela também é o ponto, essa mente consciente, que tem a possibilidade de você ter os insights divinos, os insights que vêm do universo. Então, todo mundo já sentiu, de alguma maneira, um sexto sentido, pequeno ou grande, a vontade de telefonar para um amigo e telefona, o amigo estava querendo também falar, coisas desse tipo. Está cheio. Pequenos insights são fáceis, às vezes, de serem reconhecidos e as nossas emoções fazem com que a gente faça alguma coisa, tome uma ação quando esses insights chegam. A segunda parte que a gente sabe que nós temos na mente, ela é a parte que nós chamamos de subconsciente. O subconsciente, diferentemente do consciente, ele não raciocina. Ele simplesmente pega o programa que está lá, o programa que está lá são seus hábitos, e realiza os seus hábitos em função da situação que você está vendo. Então, o subconsciente é o guardião dos seus hábitos. Por exemplo, você não dirigia um carro até uma determinada idade. Aí aprendeu a começar a dirigir o carro. No começo, você tinha uma tensão com os pedais, né? Hoje em dia tem até menos, né? Se usar um automático aí, enfim. Mas tinha toda uma tensão a ser tomada, um medo a ser vencido, para que você conseguisse passar daquele ponto em que queria aprender a dirigir para o ponto onde você estaria dirigindo. Isso significa trazer do seu consciente aquela nova crença, agora eu vou dirigir, eu dirijo assim. Passando um determinado tempo, isso fica automático. Se você já dirige há alguns anos, você vai notar que você está dirigindo, conversando com as pessoas e faz tudo de maneira automática. Por quê? Porque o subconsciente aceitou a nova crença que o consciente bolou. Isso é a evolução, né? Isso é uma evolução. Você mudar crenças antigas, fazer com que muitas vezes troquem ou se coloquem novas crenças que vocês não tinham. Então, o que acontece com nós, seres humanos? Quando nós nascemos, nós vamos ser impregnados através dos cinco sentidos, a mente não é desenvolvida, as conexões, os insights não são altos. Então, o que acontece? Nós vamos ser impregnados por tudo que a gente vê, por tudo que a gente toca. É por isso que a gente tem muito dos pais. Ações semelhantes às que os pais fazem, né? Muitas vezes a pessoa fala: "Poxa, eu faço igual a minha mãe, eu faço isso, eu faço aquilo". Isso vem daquela época, está aí dentro do seu subconsciente e nunca foi trocado. Por quê? Talvez você não precisasse, nem vai ser trocado. Deixa esse hábito, é bom, deixa lá, né? Agora, se você tivesse, por exemplo, um pai que é um beberrão, a gente sabe que não seria muito bom para o desenvolvimento da longevidade cair em excesso de álcool. Então, se você tinha um pai que bebia muito, a sua tendência, a sua crença inicial era de beber, porque você estava vendo aquilo como normalidade, como uma verdade. E você vai pegar essa verdade e vai introjetar em você. Só que chega num determinado momento da vida que você começa a ter pensamentos e entender. Poxa, mas eu quero viver 100 anos. A maioria dos familiares que eu tenho do meu pai para trás, todos morreram muito cedo, com o fígado estourado, enfim, né, tiveram alguma doença desse tipo. Eu não quero isso.
Basta você trocar a sua crença, se conscientizando pelo conhecimento novo que você tem, que pode viver 100 anos, para ter uma vida mais saudável. Eu não estou falando aqui que você não vai beber. Eu estou falando aqui, não vai beber todo dia e de maneira a prejudicar seu organismo, né? Por isso que às vezes faz aquela pergunta para nós: vocês bebem com moderação ou vocês bebem, né? Então, mas isso são exemplos. Então vocês entenderam que eu tenho o consciente e o subconsciente. Um é a que possibilita novos raciocínios e prepara trocas de crenças do que está sendo executado no subconsciente. O subconsciente não pensa, ele é como um computador. Eu ponho um programa lá, ele realiza o que está no programa. Agora, se eu quiser trocar nesse programa aqui, em algum momento, alguma coisa, eu preciso trazer essa nova coisa e vencer a anterior que está lá, né? Então, por isso que eu coloco aqui os extremos para vocês entenderem bem. Aqui eu tenho dúvida e tenho aqui compreensão. Isso são coisas totalmente opostas. Mas na nossa vida são os extremos que fazem com que você viva melhor ou pior. Toda vez que eu tiver dúvida com relação a alguma coisa que está sendo bolada no meu consciente, para que eu leve para que seja uma nova crença, um novo hábito, né? Apareceu a dúvida, eu não vou conseguir levar. Por quê? O subconsciente é o guardião do que está lá e está sendo executado desde quando você se conhece por gente. Então, opa, se existe dúvida no consciente, né? Não, isso aqui eu não vou deixar trocar. Isso não vai acontecer. Muito bem. Pelo outro lado, se eu tenho a compreensão correta e tenho certeza que aquilo é o que eu quero mesmo, já inverteu a situação. Você vai conseguir colocar lá, mesmo que o subconsciente, e a tendência dele é sempre reagir de maneira contrária à troca, mas você vai ter que enfrentá-lo. E você vai ter que começar a gerar ações contrárias àquelas que estão lá. E aí uma coisa chamada neuroplasticidade fará com que você comece a criar no cérebro caminhos diferentes para chegar onde você queria. Muito bem. Então, dúvida e compreensão é o que pode estar nos extremos passando no consciente. Se tem dúvida, eu não vou conseguir imprimir isso lá no subconsciente. Se eu tenho a compreensão, a minha chance é maior, é uma questão de começar a tomar ação até que o hábito entre. É aquele caso de dirigir o carro. Chegou num ponto que eu já nem sei mais, eu não presto mais atenção em nada e dirijo o carro, né? Não como no começo. Já no subconsciente, o que nós temos acontecendo? No caso da dúvida, o que eu tenho é medo. Então, se tem dúvida, ele tem medo de mexer no programa que está lá, nos hábitos que estão lá. Por quê? Porque aquilo te norteou a vida até ali. Então, o subconsciente, com medo, bloqueia para que isto aqui vá para o seu corpo, né? O que é isto aqui vá para o seu corpo? Um novo hábito. Ele não vai deixar esse hábito se instalar em você. Por outro lado, o contrário do medo é a fé. Diferente do que muitos pensam, fé é uma emoção, né? Muita gente acha que fé está ligado à religião pura e simplesmente. Não, é uma emoção do ser humano. A pessoa que acredita fervorosamente numa coisa tem fé, né? Então, quando eu tenho compreensão, eu elevo a minha fé. Eu trago esta emoção, né, de fé. E o que vai acontecer com isso? Eu vou conseguir fazer a troca. Caso contrário, não. Finalmente, o que acontece com o nosso corpo, né? Quando eu tenho dúvida, quando o medo do subconsciente não permite eu fazer o que eu quero, né? O que acontece? Eu entro em ansiedade. Em ansiedade é o seguinte: eu quero, mas não consigo executar. Tem até uma passagem bíblica que Paulo diz que faz o que ele não queria fazer, apesar de saber o que ele quer fazer, né? Então, aqui, toda vez que eu não consigo entrar com uma nova crença no subconsciente, trocar um hábito, o que vai acontecer?
eu vou ficar ansioso, porque eu quero, mas não estou conseguindo. A ansiedade, ela progride para estresse, progride para exaustão, progride para depressão, e se ficar uma depressão de um nível muito elevado, pode levar ao suicídio, à destruição. Então, se vocês olharem aqui na tabela, quando você se sente culpado, e você verifica que aqui você leva o seu corpo, o seu processo vai te levar à destruição, né? Então, a ansiedade é o primeiro passo de começar a fazer com que a sua destruição comece. E como ela vem? Ela vem pela dúvida. Se a pessoa procurar o conhecimento do que precisa para conseguir ter fé no que quer, de fato exercer essa emoção da fé, não vai ter nada disso. Vai ter o contrário da ansiedade, que é o bem-estar. Espero que vocês estejam entendendo isso aí tudo, né? Mas é bastante significativo. Para finalizar aqui, eu coloco para vocês livre-arbítrio. O que é? É escolha. Então, vejam só, eu coloquei aqui, ó, um ponto azul. Esse ponto azul é a situação onde você se encontra hoje. Vamos imaginar dessa maneira. E aqui você tem paradigmas da área de conforto. Paradigmas também está ligado aos hábitos e às crenças, né? Então, você tem paradigmas que você quer vencer em sua vida. Então, o que você precisa fazer? Ter pensamentos, né, que façam com que você vença isso. Mas, como eu expliquei, se os pensamentos paralisam, porque você tem dúvida, porque você tem preocupação e entra neste lado aqui do processo. Dúvida, medo, preocupação te leva à ansiedade, né? Mas digamos que você quer atingir um novo ponto. Você vai criar o quê? Novos paradigmas. Você vai ter que começar a trocar suas crenças. Então, eu estou saindo daqui de um estado onde eu tenho coragem para um estado onde eu quero ter amor, quero ter reverenciar pessoas, quero fazer o bem, vou ter uma visão de Deus como um Deus amoroso, eu vou ter plena consciência, as coisas vão se revelar para mim, né? Eu acho que aqui é um lugar melhor para viver. Isso aqui na vida, quando você passa vários níveis de frequência, chama-se salto quântico, né? É como um elétron numa órbita girando ao redor do núcleo, né? Ele pode, de vez em quando, em situações específicas, fazer isso. E nós não somos diferente disso, porque elétron é energia, nós somos energia. Na verdade, somos constituídos por eles mesmos. Muito bem. Então, é importante vocês verem que vocês têm o livre-arbítrio. Mas para que vocês possam exercer essa escolha e realmente chegar onde vocês querem, nos objetivos que vocês querem, vocês precisam, então, de conhecimento. Cada vez mais conhecimento. Tá? Conhecimento, muitas vezes, é confundido com armazenar informações no consciente. Muito do que você estuda num banco de faculdade ou de universidade, você estuda porque é considerado uma cadeira básica, alguma coisa básica, que teoricamente você nem vai precisar, muitas vezes. Isso entra no seu consciente e fica ali. Ele não é levado ao nível de compreensão. A compreensão você precisa estudar mais profundamente, compreender realmente o que é aquilo e mais, praticar. É a prática que vai fazer com que você seja uma pessoa que compreende aquele conhecimento. A busca do conhecimento, mas você tem que ter a compreensão. A compreensão. A dúvida, ela não te tira de uma zona de conforto. Não deixa você sair de onde está. Porque o subconsciente diz, pô, mas você está aqui, já tem um monte de coisa. Vai arriscar nesse negócio que está com dúvida? Não, não vou sair, não. E fica lá com a programação que está lá há vários anos. Bom, então vimos essa transparência e vamos passar agora, acho que temos mais duas transparências, de como agir, né? O que fazer. Então, a chave
do como agir para que a gente possa, né, mudar os nossos níveis de frequência, vem de decisões. A decisão é uma das coisas mais importantes que o homem tem na vida. E a decisão é a escolha. Queira ou não queira, é uma escolha, né? Então é importante saber o seguinte, que a hora que você toma uma decisão de buscar um objetivo, de fazer alguma coisa, haja de imediato e não mude mais esse objetivo se você está convicto. É realmente um objetivo? E passe a usar a sua fé. O que nós temos aqui de garantia pelas leis espirituais é que toda vez que eu desejo alguma coisa, eu posso obter, eu concretizo aquela coisa. A prova disso está no fato de que qualquer coisa que você olhar ao seu lado aí, que existe, primeiro foi pensado. Depois se concretizou. Isso é um dom que nós temos. Eu posso concretizar o que quiser. Não tem restrição a nada. E nós já vimos que os recursos do universo são infinitos. Então, realmente, eu faço o que quiser. Só que eu preciso fazer de acordo com estas leis, que tem que se aprofundar mais, né? Tenho que usar da minha fé. E o que me dá crescimento na fé? É a prática, é a vivência de começar a acreditar em ações que você toma e não volta mais atrás e alcança os objetivos. Então, é bem por aí, né? Agora, você vai sempre receber os insights. Uma coisa interessantíssima, né? Os insights normalmente são ilógicos, são contrários ao raciocínio normal, né? Existem passagens bíblicas que figuradamente mostram bem o que significa esses insights. Deus, quando Josué cerca uma cidade e ela tem uma muralha muito alta, era praticamente invencível, dá um comando a Josué, naquela figuração da Bíblia, né? Olha, você vai vencê-los, você vai entrar nessa cidade, vai dominar essa cidade. Agora, o que você tem que fazer é o seguinte: durante 7 dias consecutivos, você vai andar com toda a sua tropa ao redor da cidade. No 7º dia, eu vou pedir para que você toque uma trombeta e este muro cai. Você quer uma coisa mais ilógica do que isso? Não tem. Mas serve ali como uma referência para mostrar o quê? Que os comandos de Deus muitas vezes não são compreendidos ou você descarta porque você acha que aquilo é ilógico. É ilógico para você, mas não para quem está naquela quarta dimensão. Por isso que eu digo, preste atenção nos insights que chegam para vocês. Isso é importante. Bom, e a sua frequência vibracional será compatível com a sua decisão. Então, você vai tomar uma decisão de, enfim, comprar uma casa, né? Você vai começar a externar no seu corpo alegria, o contentamento, porque você, de alguma maneira, está fazendo alguma coisa, algum objetivo da sua vida, que era ter a sua casa. Está conseguindo. Você externa isso. Então, tudo que nós, no interior, temos está num consciente, mas o que é realizado é o que está num subconsciente. O subconsciente é a parte emocional. O consciente é a parte intelectual. Quando você consegue levar alguma coisa do intelecto para o emocional, e o emocional que é agregado é um emocional positivo, você vai conseguir fazer com que isso aconteça. Se for negativo, não. Né? Então, aquela tabelinha dá para fazer uma série de ensaios em cima dela, de exemplos e tal. Mas como já são 21h05, eu dei uma aceleradinha aqui no final. Muito bem. Então, aqui eu posso, simplesmente para que vocês entendam, né, o corpo como energia, a inteligência infinita é uma frequência que existe dentro de você. Lá no alto da tabela eu disse para vocês, eu me considero Deus. Né? Então, por quê? Porque eu tenho plena consciência de que isso aqui é verdade. A partir desse momento, basta eu sintonizar o que eu quero de frequência para ter aquilo à minha disposição. E hoje em dia, existe um equipamento chamado acelerômetro.
que foi uma ferramenta desenvolvida e utilizada hoje para verificar a vibração das pessoas quando estão trabalhando, até para que tenha uma produção, no mínimo, adequada, né? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa e até pode ver no semblante, pelo corpo, que ela não está bem. Mas geralmente as pessoas querem, ah, não, mas eu estou bem sim. Por quê? Porque ela não pode perder aquele dia de salário, enfim, qualquer coisa desse tipo, né? Então eu estou bem sim, eu vou ficar, né? E fica e não só não vai produzir, como ainda vai atrapalhar o ambiente, porque todo mundo está preocupado com ela. Então o acelerômetro é um equipamento que determinadas empresas utilizam hoje para saber quando há dúvida, passa lá no ambulatório da empresa, né? Acima de 100 empregados tem que ter um ambulatório, vai lá, faz uma medição e verifica se a pessoa está ou não está em condições. Então, é uma ferramenta que é usada para isto. E aqui eu coloquei ainda o seguinte, que a lei da atração, que é de você atrair tudo que você pensa, né? Ela é universal e é inquestionável. Então, atraímos tudo aquilo que vibra semelhante à nossa frequência vibracional. Por isso que você muitas vezes quer alguma coisa e obtém essa coisa, mesmo não sabendo como vai obter. Na verdade, o objetivo é bem por aí. Não interessa como, interessa que você queira e bote fé nesse negócio. Os insights é que vão te dizer como. Não são os 5 sentidos. Então você tem que estar aberto para a sua espiritualidade no aspecto de receber os comandos. E como eu digo, muitas vezes é ilógico, né? Muito bem. Então eu vou finalizar com este slide aqui, onde eu chamo a atenção de coisas que atrapalham as nossas frequências vibracionais. Primeira delas, a frequência de vibração de nossos pensamentos vão para o universo e recebemos a mesma frequência vibracional de retorno. Eu sou bastante repetitivo nisso aqui, que é para a pessoa fixar o conceito. As companhias e os ambientes influenciam a frequência vibracional de modo positivo ou negativo. Então, a gente precisa tomar cuidado aonde a gente vai e aonde a gente frequenta, né? Vocês sabem que entrar num hospital, quando você visita um parente, é um ambiente que você já não fica com tanta tranquilidade como entrar num barzinho para encontrar com os amigos à noite. É muito diferente. Agora, encontrar com os amigos à noite num barzinho também pode não ser uma boa coisa, dependendo do que acontece ali, né? Que tipo de bar é, como é e tal. Então, é sempre bom que você veja bem se você quer ser uma pessoa longeva, que quer ter realmente uma evolução com relação à sua vida, né? Procure escolher os ambientes que você frequenta. O caso do hospital que eu citei, muitas vezes você é obrigatório a fazer isso, mas faça para cumprir a tabela. Outra coisa que influencia demais no dia de hoje, todos são músicas e filmes. A gente assiste alguma coisa que é deteriorante. Filmes de sequencial killer, coisas desse tipo, né? E você fica vendo ali só o mal sendo executado. Isso tudo influencia a sua mente. E a sua frequência baixa. Tem pessoas que às vezes vêem um filme de terror e não dormem, né? Então, as músicas é a mesma coisa. Quando a gente ouve essas músicas hoje em dia do tipo sofrência, né, que falam, é terrível, porque só tem coisa ruim ali. Então essas coisas ruins não são boas para a sua mente, para o seu desenvolvimento, para manter sua frequência em níveis mais elevados. Vê o Jornal Nacional, por exemplo, um jornal qualquer, não precisa ser nacional, um jornal qualquer de televisão. Só aparece o que é ruim, o que é bom não dá audiência. Então não aparece. Agora, chamo bem a atenção para esse fato aqui, que cuidado com o que você fala, pois tudo que você fala, você pensa para falar. Se você pensou uma coisa ruim, então você vai atrair coisas ruins. Tenha sempre isso em mente.
E, finalmente, tem a gratidão por tudo. Por que gratidão por tudo? Seja bom ou seja ruim, agradeça o que aconteceu para você todo dia. Mantenha o agradecimento como um hábito do seu dia a dia. Por quê? Porque o agradecimento, a gratidão naquela tabela está lá em cima. E você executando a gratidão constantemente, agradecendo tudo que você tem, mesmo que você saiba que pode ser melhor, agradeça o que você tem e tenha o objetivo de ter melhor. E agradeça porque você vai conseguir. Então, você pensando dessa maneira, você pensa num nível mais elevado de energia, para ajudar a subir a sua média de energia na sua vida, né? Agora, essa gratidão não é uma gratidão assim do tipo, bom, eu agradeço porque acordei hoje e estou vivo, né? Sem nenhuma emoção colocada. Essa gratidão só tem efeito, assim como o perdão, quando você vai exercer perdão sobre alguma coisa, se emocionalmente você está fazendo aquilo do seu coração, do fundo do seu coração, certo? Então, pessoal, nós chegamos aqui no final, e eu coloquei mais uma frase que coloquei hoje essa frase aqui, né, que é o seguinte: aumente o seu nível de energia ao máximo ao longo de sua vida. Foque no eterno. O eterno aqui é no universo, enfim, não estou falando aqui, cada um chama o seu eterno do jeito que quiser, eu não entro nesse mérito. Prepare-se para a transformação eficaz. É o ponto em que você deixa esta passagem e vai para a nova. Prepare-se para esse ponto, para essa transformação. Porque como você aqui chegou, sairá. A gente nasce sem nada e sai daqui sem levar nada. A aplicação da inteligência espiritual traz longevidade. Lembre que o prazer está no caminho, no crescimento, porque depois da transformação, você vai ter uma outra condição de vida. Dependendo de que nível você atingiu de energia, você tem tendência a se estabelecer a princípio depois. Sempre teve energia baixa, imagine num lugar onde não tem nada a ver com o que nós vivemos aqui, você manter a sua energia num nível mais baixo, né? O melhor é trabalhar para levantar esta mediana de energia na vida de cada um de vocês. Bom, então eu tenho gratidão a todos vocês por esse tempo, agradeço pelo tempo e normalmente agora eu fico aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, é só abrir o microfone e eu vou responder para vocês à medida do possível.